Pessoal, muito obrigado por terem me convidado para estar aqui. Então, meu nome é Wilson, como o Benevides falou, eu trabalho como engenheiro de software atualmente. Trabalho em uma startup nos Estados Unidos, tanto que acabei de chegar de viagem, estava lá com o pessoal por uns 2 meses, basicamente. E eu trabalho com stack principalmente de React Native, com React e Node, então totalmente JavaScript e TypeScript. E uma das coisas que me levou a estar nessa empresa atualmente foi justamente a participação dos hackathons, por ter ganhado já alguns hackathons que o pessoal gostou bastante disso no portfólio, por já ter essa experiência de construir mesmo produtos de forma rápida. E atualmente também atuo como instrutor da Lura, então fui chamado também para ser professor e ensinar React Native por lá. E tudo isso começou na UFES, eu não sabia programação antes de entrar na UFES, e assim que eu entrei na UFES, pouco tempo depois eu entrei na Softeam, a empresa júnior de desenvolvimento web, e acredito que esse foi um passo bem importante para mim, para começar realmente a minha carreira na computação. Em 2018, em um hackathon da UFES, que foi lá no campus de Lagarto. Foi o primeiro hackathon que eu participei, que realmente estava entendendo ainda como era que funcionava a questão, e eu aprendi Angular na época, justamente para tentar fazer alguma coisa rápida, e acabei sendo campeão já no primeiro hackathon que eu participei. Os outros dois foram no ano de 2019, um de turismo do Sebrae, e um outro do NASA Space Apps, também que foi a etapa regional, também ganhei esses dois. E aí eu já estava um pouco mais familiarizado com essa jornada. Participei do Red Bull Basement, que eu fui top 10 nacional, e fui finalista também do NASA Space Apps. Já participei de alguns outros 2 hackathons, mas esse acabei não ganhando, não. Não, mas só de você comentar que primeiro hackathon que participou, o cara já ganhou, já tira por aí, né? Mas é isso Cara, aí, entendi. Hã? falei que o cara era top. Não, o Benevides é bravo. Arruma um pessoal de qualidade. Mas aí, basicamente, pelo que eu entendi, ô Wilson, você daqui de Sergipe, né, veio estudar aqui, tava na UFES mais ou menos de que ano a que ano, sabia precisar? Isso. Eu iniciei em 2015 em engenharia de computação, mas em 2019 eu mudei para ciência da computação. E aí fechou o curso em ciências mesmo, né? Isso. De ciências, já foi direto para o mercado de trabalho, foi para alguma pós-graduação, alguma coisa do tipo? Foi em 2019 mesmo que eu comecei meu primeiro emprego, então ainda estava nessa transição de engenharia para ciência. Então, antes de pegar o diploma, eu já estava trabalhando como desenvolvedor júnior aqui em Aracaju mesmo. E aí, de repente, surge a oportunidade e você vai para fora. Como foi toda essa trajetória aí? Se você puder dar uma palhinha pro pessoal. Sim, eu estava em 2021, 2022, 2021. Eu parei a faculdade para começar a minha própria startup lá no Rio de Janeiro. Era uma health tech, era para poder conectar médicos a pacientes e ter um prontuário online de forma mais facilitada. Então, eu dei uma pausa na minha vida acadêmica por uns 2, 3 anos, basicamente. E a startup não deu certo, acabei indo para uma outra empresa de consultoria, e foi quando eu percebi que o trabalho remoto, depois da pandemia, ele ficou muito mais facilitado. E foi aí que eu percebi que eu já tinha a experiência necessária para trabalhar em empresas em qualquer lugar do mundo, basicamente, porque programação é a mesma, em qualquer lugar, só muda a questão da sua comunicação com o time. Meu inglês também eu estava me sentindo confortável, então foi questão de realmente maratonar entrevista, mandar um monte de currículo, porque tá muito mais facilitado hoje em dia com a questão do home office. Então eu nem tinha terminado ainda a faculdade na época, quando eu comecei a trabalhar para fora, porque eu deixei a faculdade um pouquinho de lado, não recomendo, não façam isso, terminei a faculdade. Mas no final das contas deu certo, né? Deu certo. Então, porque normalmente é o que eu vejo, né, também do pessoal que está entrando nos cursos e tal, né? Sempre surge essa questão, né? Pô, pode trabalhar de casa, às vezes para a empresa de fora, né? E o pessoal chega, né? Mas às vezes até toma alguns baques e tal. Pô, será que é isso mesmo, né? Mas aí tá uma prova viva de que se você se esforça, né? Vai, dá as caras, né? Corre atrás, como você mesmo comentou, manda vários currículos, uma hora, né? A sorte, né? Entre grandes aspas, se faz realidade e você chega onde você quer, né? Mas basicamente essa é a ideia. Agora, falando, Uhum. o Wilson, mais um pouco a respeito dos hackathons em si, né? Você falou que participou do de Lagarto, né? Foi seu primeiro hackathon, se me não falha a memória. E aí depois Sim. participou de mais alguns outros, né? Mas aí, basicamente, a respeito dos hackathons, eu queria que você falasse um pouquinho de como eles, tanto as maratonas, né, como o hackathon em si, eles agregam no desenvolvimento do estudante, né? Será que fez sentido para você, por exemplo, todos os hackathons que você participou, eles agregaram de alguma forma na sua vida profissional, por exemplo, né? E coisas desse tipo? Sim, perfeito. Eu acredito que é muito interessante diferenciar aqui quais são os objetivos de cada um dos dois, tanto do hackathon quanto da maratona, porque a maratona ela é muito mais focada na questão de resolução de problemas por parte de performance. Então, você vai ter alguns problemas de estrutura de dados, de algoritmos, em que você precisa resolver o problema de forma
lógica de dar a resposta exata que o problema espera, então você precisa dar um output correto e no menor tempo possível. Então, a maratona ela é muito mais focada em questão de você ser um programador para resolver problemas lógicos de estruturados algoritmos. E enquanto que no hackathon não existe um output correto, não existe uma saída esperada e não existe essa questão de tempo de performance. Você vai ter um contexto da sociedade, um problema da sociedade, que você precisa aprender a como resolver aquele problema. E às vezes você nem sabe direito qual é o problema que você precisa resolver. Você só recebe um tema, por exemplo, medicina ou direito. Você precisa encontrar um problema para resolver, encontrar quem são os clientes, e aí sim pensar em como utilizar um software para resolver esse problema. Então, foi uma área que eu me identifiquei muito mais, foi nos hackathons, justamente criar uma solução para um problema da vida real que eu consiga, por exemplo, entender qual é a dor do cliente. Então, é um lado meu até meio que empreendedor também, que fala bem alto, nesse sentido de gostar mais do hackathon. Então, é um problema, é uma maratona que te ensina muito mais, te ensina muito sobre negócios também. Então, te ensina que não adianta você ter o software mais performático, mais eficiente do mundo se não tem ninguém para utilizá-lo. Foi uma das coisas que que eu mais aprendi durante os hackathons. E que me ajudaram bastante na minha carreira também. Foi justamente como entender a dor do cliente e como fazer um software que resolve o problema dele. Não importa a tecnologia, não importa qual linguagem eu estou usando. O importante é resolver a dor dele. Bom, mas perfeito seu ponto aí, toda essa sua experiência agregou. Agora, o que eu queria saber, por exemplo, falando, né, justamente dessa questão de equipes, né, nos hackathons, como foi que você dividiu, basicamente? Foi um grupo, né? Foi um grupo de pessoas e como foi trabalhar com essas pessoas, né? Você sempre foi um cara sociável, sempre desenrolou socialmente, né? Sabia conversar, enfim, né? Comente um pouco sobre isso aí, se possível. A maioria das equipes que eu fiz parte, eu conhecia geralmente uma ou duas pessoas só do time, então aqui acabei criando essa relação com os outros membros durante a competição. Então, geralmente a gente fazia uma divisão de ter 2 ou 3 programadores, um designer e uma pessoa que seja mais especializada em negócios ou que conheça mais da problemática. E eu sempre tentei ser mais sociável e tentar unir o grupo, porque eu sei como é difícil ter várias pessoas pensando em coisas diferentes. Às vezes, todo mundo está pensando em uma solução diferente para o produto. E aí a gente precisa realmente juntar esses pensamentos para entender se a gente está indo no caminho certo, porque senão todo mundo está querendo criar uma solução de uma forma diferente. E essa comunicação, essa união do time faz muita diferença. Ter alguém no time para coordenar tudo faz bastante diferença. E eu gosto muito desse ponto de não deixar essa responsabilidade para os outros, não esperar que o outro para resolver. Acho legal você, como membro da equipe, ter essa iniciativa, essa proatividade de conseguir identificar o problema e já tentar resolver, de já tentar fazer com que todo mundo consiga se reunir, consiga realmente entender que para onde é que o time está indo. Então, sim, é bem legal essa questão de você já trabalhar com algumas pessoas que você conhece, mas invariavelmente no mercado de trabalho você não vai ter esse luxo de já conhecer todo o seu time, então criar essa habilidade é alguma coisa muito importante. Até como você falou para o pessoal de computação, que geralmente tem esse costume de ficar mais quietinho no seu canto, só programando, acho bem legal o pessoal tentar sair um pouquinho disso, tentar aprender um pouco mais essas habilidades de comunicação, tentar deixar a timidez um pouco mais de lado, porque quando você vai para o mercado de trabalho, quando você vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego, já é uma entrevista de venda, já é uma oportunidade de venda que você tem que vender seu portfólio, né? E eu vejo muita gente que tem portfólio, assim, gigantesco, muita coisa boa, mas que às vezes não tem essa facilidade de mostrar que é bom, sabe? Então, realmente, acho que é uma coisa bem importante para essa computação. Perfeito, perfeito. E como você comentou, é a ideia da gestão, né? Porque, por exemplo, às vezes, como você comentou, cada um tem uma ideia, né? E às vezes são ideias bacanas, né? Mas que, por exemplo, cada um tá correndo para um lado diferente, né? E como você tá trabalhando em grupo, você meio que tem que unificar esse pessoal e direcioná-los, né? Ou seja, essa capacidade de gerir pessoas e tal, certamente é importante até na profissão, por exemplo, que você atua hoje em dia, né? Às vezes você tem que lidar com outras pessoas e tal, e saber organizá-las, né? Saber direcioná-las, né? Para convergir, sei lá, para a resolução de fato de um problema é essencial, né? E eu acho que Uhum. certamente o hackathon deve agregar nessa parte também, né? Bastante. Você vê muita gente discutindo, um falando 6, outro falando meia dúzia, e eles discutindo, você fala, pô, peraí, vocês estão falando a mesma coisa, galera, vamos acalmar os ânimos aqui e vamos construir o produto. Então, dando prosseguimento aqui nas perguntas, eu queria saber qual foi, ô Wilson, o maior desafio que você já enfrentou nessas maratonas, né? Qual foi aquela pedra que você disse, caramba, como é que eu vou, né, ultrapassar tudo isso aqui, né? Foi esse obstáculo. Eu acredito que foi realmente no meu primeiro hackathon, porque eu não sabia ainda o que é que eu estava fazendo ali.
eu ainda estava entendendo toda a dinâmica do que era essa, esse evento. Tinham programadores muito mais experientes do que eu naquela época, eu ainda estava começando. Eu tinha pouco tempo ainda na Softeam, então ainda estava aprendendo o que era desenvolvimento web. Eu não dominava nenhum framework, tanto que eu aprendi Angular na semana do hackathon, acredito que 2 dias antes. Então foi um desafio muito mais comigo mesmo de não saber se eu conseguiria executar aquilo ali, aquele projeto, se eu era capaz de fazer aquilo ali, porque foi pegado. A questão de virar a noite, virar a madrugada, sabendo que o time estava dependendo de mim e que eu tinha que aprender e fazer o negócio lá na hora. Eu acho que foi a maior dificuldade. Porque os outros hackathons foram mais questão de conseguir organizar a equipe e saber vender. Então, acredito que foi um pouco mais tranquilo. Mas esse realmente eu estava com a pressão muito maior em cima de mim, porque eu tava duvidando muito que eu ia conseguir fazer o produto, mas acabou dando tudo certo no final. Pode crer, né? Sempre que é a primeira vez, a gente sempre duvida da gente mesmo, né? Não, pô, será que é realmente isso? Depois que a gente passa da primeira vez, aí a gente já vai pegando a manha, vai ficando mais de boa, né? E aí tudo flui melhor, né? Mas no primeiro, mesmo assim, né? Você duvidando de si, tendo todas essas questões, né? De ser a primeira experiência, mesmo assim deu certo. No final das contas, você ganhou, não foi? Sim, Fantástico. porque no futuro, depois que você já tá mais familiarizado com outros frameworks, com programação, tudo que muda é sintaxe. E muito do que você trabalha de questão de negócios em um hackathon, você consegue levar para os outros. Então, formar essa base inicial, acho que já é o primeiro desafio. O segundo é só você conseguir ir adaptando, que fica muito mais fácil você ah, já administrar essas habilidades nos próximos hackathons. Se você puder comentar, por exemplo, um pouquinho de como você se preparava, né, para essas maratonas, porque eu fiz a mesma pergunta a Benevides, eles, rapaz, e eu não me preparei. Basicamente, foi a resposta dele, né? Eu digo, mas espera aí, tentar passar um pouco dessa visão para o pessoal, né? Porque, por exemplo, para quem tiver um interesse, né, de querer participar e tal, como é a preparação? Porque, por exemplo, tem questões como pressão de tempo, né? Toda essa questão da perfeição do código, enfim, né? Questões como essa, né? Falando das maratonas no caso, né? E até mesmo na questão dos hackathons de vender uma ideia, né? Como foi sua preparação para isso? Como é que você se prepara? Entendeu? Se preparava, no caso, né? Uhum. Acredito que a ideia inicial é você ter um framework, ou pelo menos uma tecnologia que você já é familiarizado e que você se sente confortável criando um produto inicial, né? Que seja uma landing page, um site. Então, não tentar ir no hype da tecnologia do momento, ou o que você acha que é mais performático, do jeito que você ter uma linguagem de conforto ajuda muito mais nisso. E acredito que justamente depois que você descobre essa tecnologia, essa linguagem de conforto, esse framework, você se sente mais familiarizado, treinar mais essa criação de produtos de uma forma mais rápida. Então, tirar um final de semana para fazer um CRUD, ou então, se você gosta de robótica, tentar fazer alguma automação com Arduino de forma mais rápida, até porque às vezes o pessoal esquece que dá para fazer robótica também nos hackathons, mas de coisas pequenas, realmente. E a questão de negócios é também justamente você criar você entender que existem alguns modelos, alguns templates, frameworks que aceleram bastante o desenvolvimento da ideia e que você não fica no achismo. Então, você conhecer sobre o Canva de modelo de negócio, conhecer o Canva ah, o mapa de empatia, o Canva de proposta de valor também do seu produto, você saber que essas ferramentas existem já ajuda bastante também. Então, é mais questão de revisar esses canvas, esses templates de negócios, e ter uma linguagem, um framework de conforto que você se sente bem criando um produto rápido, ali, um CRUD, em algumas horas. Outra pergunta que eu queria fazer, por exemplo, Wilson, era o seguinte, né? Se nesses eventos é possível de fazer networking, né? Que possivelmente abrirá portas no futuro, né? E é algo que eu percebi, como o Benevides comentou, eu sou um rapaz que sou calor em computação agora, mas eu venho de outro curso, na Engenharia Civil na UFS, e o que eu percebi na faculdade, né? Que era algo que a gente normalmente não pensava, por exemplo, em ensino médio, né? Que, por exemplo, às vezes você correr atrás de um professor, correr atrás de alguma empresa que está ali na UFS, trocar uma ideia, tentar, né, demonstrar interesse em alguma questão, às vezes pode abrir uma porta de, por exemplo, um professor chegar e dizer, pô, aquele menino ali é bom, aquele menino ali é interessado, talvez eu tenha uma oportunidade para ele, né? Porque lá na UFES mesmo, eu falo pela experiência, né? Às vezes a gente tinha meninos muito bons na turma, né? Mas que às vezes não era reconhecido exatamente pelo professor, né? Justamente por não ter às vezes essa cara de pau, né? De chegar e tal, trocar uma ideia, né? Tentar fazer um networkzinho, né? Vender suas habilidades ao professor, à empresa, né? E tal. E aí, diante de toda essa pergunta, né? Diante de todo esse contexto, eu queria perguntar tanto essa questão, né? De chegar, trocar ideia, né? Dar as caras de fato, e também se é possível fazer networking nesses eventos, né? Se é possível abrir portas para a carreira profissional mesmo nesses eventos, né? Mas acho que foi uma das
coisas que mais me ajudou com networking na minha carreira foi justamente os hackathons, tanto com o, os meus colegas de time, tanto que eu não conhecia, né, pelo menos metade das minhas equipes, do pessoal da minha equipe, eu fiz o network lá na hora, e apesar de ser uma competição, é muito fácil você fazer amizade com os outros times também. Então você não tá lá numa guerra, numa briga direta com eles, dá para conversar com o pessoal de boa, trocar ideia, pegar dicas com eles também, trocar ideia sobre os produtos que vocês estão desenvolvendo, porque no final são os jurados que vão dar nota final, então não precisa guardar tanto segredo assim, dá para conversar com o pessoal de boa. E dá para fazer amizade até com os organizadores dos eventos também, tanto que até o pessoal do Sebrae me conhece hoje também por causa desses eventos hackathons. E como eu vim parar aqui também hoje, porque o pessoal me conhece dos hackathons, tanto que como eu ganhei os 3 hackathons, os primeiros que eu ganhei, que eu participei assim em sequência, acabei sendo conhecido por isso, acabei sendo notado por isso. Então, gente que nem estava participando do evento acabou me vendo em alguma notícia, em algum um post de rede social também, por causa dessas participações, então ajuda bastante. Então, eu recomendo muito para quem quer conhecer mais gente da área de computação e não tem essa cara de pau de fazer amizade no meio do departamento mesmo. E isso ajuda bastante no mercado de trabalho, tanto que o meu primeiro emprego foi justamente por recomendação de uma das pessoas que eu conheci nos hackathons, que era lá do Decomp, mas que eu só fui realmente ficar mais próximo durante esses eventos. Pô, massa demais. Então, era algo até que eu tava comentando com o Davi, né? Eu disse, Davi, se a gente conseguir que ele fale o seguinte, que não, hoje eu tô onde eu tô por conta das maratonas e do hackathon, aí a gente vendeu a ideia, papai, aí a gente vendeu. Se a gente não convencer com isso, não tem jeito, pô. E a gente conseguiu, né? Realmente, é importante, né? Foi importante toda essa experiência e tal, agregou demais na sua vida, e a gente pôde perceber um pouquinho disso aqui nessa conversa, né? Assim, sobre a participação, eu sinto que muitas pessoas quando chegam na universidade, por agora, elas têm uma certa dificuldade em encontrar um norte por exemplo, eu quero fazer um hackathon. Tipo, eu vi o vídeo em seminários e eu tô interessado em fazer hackathon. Como é que eu vou saber que se está acontecendo, quem eu procuro, quem eu devo procurar? Eu procuro o pessoal do Decomp, a secretaria do Decomp, ou alguém de alguma entidade, porque você já fez parte da Softeam, né, Uhum, anteriormente. Então, tipo, pelo fato de você estar numa entidade, talvez tenha sido mais fácil, acredito eu, porque você tá ali com pessoas que alguns veteranos que são mais experientes e pessoas que têm mais contatos. Então, se ocorrer algo de ter um hackathon, elas vão chegar para você e vão falar, vão conversar, dialogar. Só que para calouros, assim, que chegaram agora e eles falam, poxa, eu já tenho uma experiência prévia, eu sinto que eu tô confiante aqui, eu queria ter essa experiência no meu currículo. Como que ele faria para ir atrás disso? Como você fez na época, então? uhum. A maioria deles foram divulgados pelo próprio Decomp mesmo, até os que não eram vinculados ao Decomp eram divulgados por eles, então acredito que é uma boa ideia você já seguir o pessoal nas redes sociais, ou então tá sempre acompanhando os e-mails também que eles enviam, porque tem muita divulgação por lá. Às vezes perguntar para o pessoal da secretaria, seguir alguns órgãos, por exemplo, o Sebrae organiza alguns hackathons, algumas maratonas de empreendedorismo, às vezes com nome diferente, você talvez não veja a palavra hackathon lá, mas é uma ideia, pode ser que seja uma ideia parecida, então é sempre você ler toda a descrição do evento. E também procurar alguns outros eventos de tecnologia na região, para procurar no Google mesmo, perguntar para o ChatGPT, porque às vezes pode ser um pouquinho mais escondido mesmo. Tem algumas maratonas da IBM que são online, que dá para participar, só que não são tão bem divulgadas. Então, acho que o primeiro passo é realmente procurar no Google, perguntar para o ChatGPT mesmo, porque é meio escondido mesmo. Eu não vou dizer que é tão fácil assim encontrar, se não for na sua região, se não for na sua cidade, mas dá para achar, dá para encontrar. Bom, e pontuando só a questão que Davi comentou, né, na questão dos calouros, né, sem norte e tal, você, Wilson, diante de toda a sua experiência, diante de toda essa caminhada, você acha que, como calouro, vale a pena participar disso? Ou é algo mais direcionado a quem está ali no meio do curso, em quem está no fim do curso, né? Porque muitas vezes surge essa dúvida, né? O pessoal diz, só vou entrar, por exemplo, em uma liga quando eu estiver lá mais para o meio do curso, mais para o final. Do seu ponto de vista, vale a pena você se arriscar nesses meios agora no início do curso, primeiro, segundo, terceiro período, né? Você acha que vale a pena esperar mais? Qual é o seu ponto de vista a respeito de tudo isso? Cara, vale demais, vale demais. Se eu pudesse, eu teria até entrado nesses eventos ou entrar na Softeam muito mais cedo na minha jornada de computação. Porque, primeiro, que abre a porta a você conhecer habilidades ou projetos que você não sabia que conseguiria produzir tão cedo com computação, com programação. Tanto que eu comecei a programar em C, fazendo umas calculadorazinhas, assim, nossa, um negócio horrível, muito feio. Mas quando você vai e participa desses ambientes, participa desses eventos, que você vê o que é que você consegue fazer, coisas que você consegue criar sem precisar ter 10 anos de experiência, é só
algumas semanas ou meses ali estudando uma linguagem, você já consegue criar um produtinho web bem legal. Então, acredito que isso te incentiva bastante a procurar melhorar como programador e procurar também conhecimento fora das matérias, porque as matérias são muito legais, mas acredito que se você ficar só nelas, se você só aprender o que está no currículo acadêmico, você está perdendo um pouquinho de tempo que você poderia estar já otimizando algumas habilidades que vão ser muito mais úteis para o mercado de trabalho. Não dizendo, mais uma vez, que a vida acadêmica não é tão útil, é bastante importante, tanto que a maioria das entrevistas que eu fiz para fora do país, elas pediam muitos desafios técnicos de algoritmos e estrutura de dados. Por isso que eu acho que a maratona de programação também, para quem tem interesse nessa área, é super válida, porque se você quiser trabalhar em uma Big Tech, por exemplo, ou então até algumas startups também que fazem esse tipo de desafio, eles valorizam bastante essa questão de otimização. Então, você saber C, C++, Java, Python para resolver esses problemas de forma eficiente, dar uma praticada no Elite Code é muito, muito legal, muito importante. Mas você participar dos hackathons e você já ter um produto que você criou ali em um final de semana no seu currículo, no seu GitHub, agrega demais também no seu portfólio para você mostrar para alguns entrevistadores. Então, dá uma acelerada boa na carreira. Recomendo muito. Se você puder, vá atrás, corra atrás, porque essas habilidades ajudam muito, muito mesmo. Massa demais. Ou seja, em síntese, vale a pena fazer como Galora, né? Vale demais. Porque pelo menos se você participa sem saber das coisas, pelo menos ali você já descobre o que é que você precisa aprender. Desculpa interromper, mas só dentro que justamente essas atividades meio que extracurriculares ajudam justamente a você unir o conhecimento que você está adquirindo nas matérias. Então, é outra coisa importante também que eu acho que é bem legal você participar de outros projetos, ligas, ou o que for, é justamente você aprender como conectar as coisas que você está aprendendo nas matérias em um produto. Ou seja, é botar a mão na massa de fato, né? Você Botar a mão na massa. adquire todo esse conhecimento, mas a prática mesmo você coloca nesses eventos aí, né? Nessas experiências. Bacana demais, perfeito. Pontuando aqui rapidinho, né, só, como, por exemplo, você lidava com essa pressão de tempo, né? Essa pressão de tempo e até mesmo, basicamente essa pressão de tempo, né? Como você acha que é bacana de lidar com essa pressão de tempo? Acho que uma das coisas mais legais de você lidar com isso é você só começar a construir um produto depois que você tem o seu problema e sua solução bem definidas, porque isso vai evitar retrabalho. Então, acredito que uma das coisas que o pessoal mais sofria, e até minhas equipes sofriam de vez em quando, é de você perder muito tempo fazendo algo que, quando tá chegando no final, você percebe que não era aquilo que você queria desenvolver, que não era aquilo que você queria produzir. Então, outra coisa também é você não correr atrás de otimização prematura, não querer fazer um software gigantesco, sabendo que só tem um final de semana, algumas horas para desenvolver. Você não focar na parte que não é tão essencial assim. Então, por exemplo, o seu back-end, ele pode ser só uma planilha Excel, então talvez você nem precise de um back-end, só faz tudo no front-end. Então, essa questão de você conseguir saber identificar o que é realmente importante e o que é que você pode abstrair ou nem colocar na sua solução final, acredito que ajudam bastante a você não sofrer com essa questão do problema de tempo, porque tem muita coisa que a gente faz que realmente nem vai ser mostrado na parte da venda final, e você saber identificar qual é o problema inicial, o que é que você está realmente solucionando, já faz você ter um caminho muito mais claro do que você está querendo produzir, e também vai fazer acelerar muito e reduzir sua pressão por achar que o tempo não é suficiente. Agora, meio que para finalizar, Wilson, para finalizar toda essa parada aqui, até para não tomar muito do seu tempo, né? Certamente já incomodamos bastante aqui, né? Mas a ideia, Wilsonzão, é o seguinte: hoje em dia você se encontra nos Estados Unidos, né? Trabalha em que empresa? Poderia comentar com a gente? Sim, o nome dela é Styla, é uma startup que usa inteligência artificial para a moda. Então a gente está com um provador virtual e que você consegue experimentar várias roupas na sua foto sem precisar sair de casa. Então a gente trabalha aí com tecnologia de inteligência artificial, mobile com React Native, e a gente está na fase de seed, já depois de receber investimento anjo. E aí, prosseguindo na pergunta final, né, basicamente, hoje em dia eu considero, né, pelo menos, que você está em um lugar que vários calouros que estão entrando no curso agora quer chegar, né, essa questão de poder trabalhar fora, receber talvez em dólar, em euro, né, desenrolar fora do Brasil, basicamente, né, é certamente o sonho de muitos calouros que estão entrando aqui agora, né. E eu queria perguntar para você, agora por fim, né, encerrando aqui essa entrevista, mas qual seria o seu conselho para esses calouros, né, esse pessoal de engenharia de computação, de ciências de computação e de sistema de informação, né, essa galera que está entrando agora no curso, né, sonhadora a ponto de querer chegar, por exemplo, a trabalhar fora e tudo mais, né, qual seria o seu conselho para esse pessoal que está chegando agora?
O meu conselho é você identificar áreas que você gosta, que você tem interesse e experimentar tudo o mais rápido que você puder, o mais cedo possível, que aí você já consegue identificar qual é a área que você se identifica mais e como você focar logo na sua carreira e conseguir criar alguns produtos, porque foi foi assim comigo, eu experimentei muita coisa, experimentei back-end, front-end, análise de dados, ciência de dados, robótica, um monte de coisa, e aí sim, quando eu me identifiquei mais com a área de programação mobile e depois o full stack, foi que minha carreira deslanchou e eu consegui criar vários produtos nos finais de semana e poder mostrar mais do meu trabalho. Então, experimentar cedo e assim que puder também criar coisas para você divulgar no seu GitHub, no seu LinkedIn, redes sociais, sempre que você puder. Acho que é a minha dica. Perfeito, perfeito, perfeito. E assim, né? Reprovar em cálculo não é o fim do mundo, né? Pra galera que tá chegando agora, dá pra reprovar em cálculo e chegar longe, não é isso? Dá. Eu tô aqui ganhando em dólar, acabei de chegar dos Estados Unidos, nem tava com meu diploma quando eu fui contratado. Dá pra ir de boa. Ou seja, tranquilizando a galera. Wilsonzão, velho, muito obrigado pela oportunidade. Certamente vai agregar demais na experiência do vídeo e certamente vai inspirar muitos calouros que tá chegando agora no curso, né? Essa galera, como eu comentei, sonhadora, né? Às vezes batalhadora, que vem de escola pública, né? E de várias realidades, né? Ou seja, ter essa questão, né? De experiência, de poder ter contato com alguém que já teve no nosso lugar, né? Teve lá na UFES e hoje em dia tá trabalhando fora, certamente vai agregar demais na experiência da galera. E eu queria, falo por mim e por todos do meu grupo, né? Que nem todos puderam estar aqui agora, mas eu queria lhe agradecer, velho, de coração por toda a oportunidade e saiba que você vai fazer a diferença, né, lá pro pessoal que tá chegando agora. Muito obrigado mesmo, Wilson. Era basicamente isso que eu tinha a dizer. Se você tiver mais alguma coisa a adicionar aí. Não, só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui falando com vocês e compartilhando um pouco de conhecimento. Tanto que, se alguém quiser me procurar também, fora aqui dessa entrevista, pode falar comigo, principalmente nas redes sociais, wilson.io lá no Instagram, ou então Wilson Carvalho no LinkedIn. Podem me procurar, falar comigo, eu tô sempre disponível para tirar dúvida. Talvez demore um pouquinho, mas vou responder. A gente vai deixar toda essa entrevista basicamente lá na íntegra, né, no YouTube. Vamos retirar alguns trechinhos para colocar no vídeo, mas a entrevista vai estar completa lá. A gente também vai colocar seu arroba aí do Instagram, muito provavelmente, e de outras redes sociais lá. Agora, não reclame não quando o pessoal for lhe perturbar, viu? Não, tô aqui para isso mesmo. Ei, mais uma Pode ir, vez, pode ir. brigadão, viu, Wilson? Não sei que horas é aí, mas aqui já é de noite e uma boa noite, velho, pra você, uma semana abençoada, velho. E volto a lhe perturbar em breve, viu? Pode ir, Valeu pode ir. demais. Valeu.